participações. Quem não a conhece na Sanasa, levanta a mão. O Vitor levantou. Obrigado, Juliana. Boa tarde, adorei estar aqui. Ainda mais um fechamento desses. Vou tentar ser breve, a gente gosta de falar, então é complicado. Eu vou falar de um tema importantíssimo que depende de todos nós, né? Porque o planejamento, se a gente não fizer em conjunto, não chega a nada, né? O planejamento é essa NASA, né? Todos nós nos engajarmos. E aqui a apresentação é o Vitor que montou. Estou tendo bem a cara do Vitor com toda a estratégia dele, de negociação, de conversa, de resultados e tudo mais. Então, eu queria colocar como que a gente está no planejamento, o que a gente fez, o trabalho com todos nós, e quais os próximos passos. Eu preciso do trequinho aqui. Eu vou começar como que a gente começou a discutir o planejamento. Inicialmente, foi colocado como o primeiro programa do PNQS, o Programa de Melhoria e Gestão, onde a gente colocou em 2022 a administração estratégica. A gente ia desenvolver a administração estratégica. Isso foi discutido. Em 2023, conversamos que isso deveria ser o desdobramento estratégico. E agora eu já estou assumindo, é o planejamento estratégico. Vamos trabalhar dessa forma e vamos daqui seguir, todos nós, né? A ideia é essa e temos que trabalhar em conjunto. E a base é o nosso mapa de processos e interações. Tem que ser, está na gestão da qualidade, é a nossa base de todos os processos do Sanasa, e é importante que a gente trabalhe de forma integrada, né? No planejamento, a gente fez toda uma discussão, revisamos missão, visão, valores, metas. Então, aqui é o que nós concluímos do que a gente espera da Sanasa. Qual a nossa missão? Contribuir para a qualidade de vida, atendendo com excelência as necessidades de saneamento ambiental, empreendendo e promovendo ações sustentáveis. Essa era a nossa missão. Visão: ser uma empresa de excelência comprometida com a transparência e a ética, visando a universalização do saneamento, utilizando vanguarda tecnológica e desenvolvimento sustentável. Nossas metas: foco no cliente. Isso é primordial. Nós temos sempre que pensar no nosso cliente, no consumidor. Totalização do atendimento do saneamento. Foi estranho falar universalização. A gente fala, mas a gente já atinge as metas da 1303. Então, vamos pensar, vamos buscar o 100%. Por isso que passou a ser falado em totalização. Garantia da disponibilidade hídrica. Isso é uma meta do nosso presidente. Ele chegou aqui falando que precisamos ter um novo manancial que nos garanta, num problema como tivemos em 2014 e 2015, ter uma reserva de água com condição de atender a população como um todo. Desenvolvimento de novos mercados e negócios e a sustentabilidade econômico-financeira. São metas que abrangem a empresa como um todo. E quais nossos valores? Transparência, equidade, integridade e responsabilidade corporativa. A valorização do capital humano com condutas e princípios éticos. ESG, que temos que ter o foco no ambiental, social e governança, e melhoria contínua. Então, aqui é a nossa, somos nós, né? A nossa Sanasa, isso nós temos que ter em mente, tem que estar no nosso dia a dia. E nós conversamos muito. O ano de 2023, nós ficamos com reuniões, discussões e fomos fazendo todo o trabalho do desenvolvimento dos cadernos de planejamento gerencial. Chegamos a um total de 351 ações estratégicas.
O Vitor foi compilar essas benditas ações e colocou aqui, tá tudo aqui, gente, ele tem uma paciência que só ele mesmo. Então, as perspectivas, colocou aqui, se vocês explicarem o cliente de mercado, você sabe o que está colocando, qual é a gerência, está bonito. Mas como trabalhar 351 ações estratégicas e integrar isso com essa análise como um todo, né? Então, tem que repensar isso. Nós tínhamos, olha só, nós não tínhamos todas as nossas gerências entregue o caderno de planejamento gerencial. Faltavam 14 que não tinham entregue. Nós tínhamos ações que não eram estratégicas, eram atividades, é muito importante para aquela gerência, mas é uma atividade corriqueira daquela gerência. As metas tem que ser, eu sempre lembro, meta tem que ser atingível, você tem que mensurável, tem que ter prazo. Se não tiver prazo e não tiver condição de medição, não é meta. Então, eram objetivos que não tinham foco de ser medido. Então, não é uma meta. Indicadores difíceis de serem mensurados, problemas nos prazos, era, o ano tal, quando? Que mês? Como que a gente vai fechar isso? Profusão de ações associadas de forma incorreta. A matriz GUT, que discutimos muito, nós tivemos aqui uma discussão de qual a pontuação que a gente utilizaria, mas quando a gente foi fechar, não batia, não dava certo. E confusão entre ação estratégica, ação de transformação digital e experiências. A gente tinha essas 3 modalidades que a gente tinha colocado no caderno de planejamento estratégico, estudando tudo isso. Não dava para a gente seguir nessa linha. E aí fizemos uma revisão. Aí a Solange e o Vitor, tempo integral nisso, e foram trabalhando com todas as 30 gerências. Mas trabalhando aonde? Queríamos olhar as perspectivas que foram definidas atrás. Os objetivos estratégicos vinculados a essas perspectivas. Filtrar ações estratégicas de fato. Então, aquelas que são ações e não atividades. A melhoria dos objetivos, como que a gente atingiria essa melhora? A exclusão de ações de transformação digital e experiência, porque tem foco na própria gerência. Então, não vamos misturar, né? E aí, chegamos a objetivos estratégicos associados, as ações macros, indicadores com condição de mensurar, da gente ter o prazo de execução, como que a gente vai viabilizar essas metas. E aqui chegamos. Esse é um exemplo. Cadê o Vladimir? Acho que o Vladimir não está aqui. Mas é o Vladimir aqui. Ele tinha uma série de ações estratégicas, como todas as outras gerências. Depois da revisão, nós chegamos a 21 atividades para 3 ações estratégicas. A redução é demais. Foi aí que a gente conseguiu fechar os novos cadernos. A gente passou por todas essas discussões de como que a gente ia trabalhar. Fizemos toda a revisão de perspectivas, objetivos, as ações, indicadores e as metas mensuráveis e alcançáveis. Estamos nessa fase, já iniciando as atividades para poder dar continuidade no planejamento estratégico. Aqui é o nosso plano revisado. Das 351 ações, nós chegamos a 147. A gente acha muito também. Mas vamos trabalhar nessas 147 de forma integrada. Aqui a gente consegue enxergar todas as 30 gerências, as metas por diretoria, por perspectiva, por objetivo, e a gente consegue checar cada uma delas e checar como mensurar essas ações. Estamos aqui avaliando agora as principais atividades, se elas são contínuas ou não.
em que nível a gerência vai executar. Então, nós destrinchamos aqui aquelas metas que tínhamos aqui, as ações estratégicas para atividades. Então, as atividades de cada uma das gerências. Como que a gente vai trabalhar, se é interno ou se é contratado, quais os outros setores envolvidos, como a gente vai interagir com as outras áreas, quais os prazos, qual a responsabilidade de cada um e como que a gente vai realizar e acompanhar todas essas atividades. Nós vamos conseguir checar contratações, integrar com a gerência de compras da Mariane, datas de início de implantação, prestação de contas de cada uma das atividades. Gente, eu sou rápida, hein? Você gostou de tudo? E é isso que eu queria fechar. Eu sou muito rápida. Eu queria o compromisso de vocês, porque sem isso a gente não consegue avançar. A ideia aqui, nós fechamos, as 30 gerências fecharam os seus cadernos de planejamento gerencial. Agora nós já temos o nosso como uma minuta de como vai ser essa de atividades. Os próximos passos é que cada gerência destrinche as suas ações estratégicas e dê andamento ao planejamento estratégico para que a gente possa cumprir as metas. Nós já temos as metas e os indicadores. Conforme a gente abre para as atividades, nós vamos conseguir enxergar como que a gente está alcançando aqueles indicadores. E aqui eu conto com vocês para a gente poder dar continuidade a todo esse trabalho. É isso que eu tinha que falar. Daqui tá, olha só, é o nosso compromisso, né? Parabéns, Obrigado, Gustavo. Pessoal, então com essa apresentação da Adriana, a gente encerra o nosso segundo Integra Sanasa. E agora a gente vai ter uma assinatura simbólica do compromisso das estratégias. Queria chamar aqui na frente a Regina, por favor, a Adriana. Regina Cavalcante, gerente de governança corporativa, coordenadora do planejamento estratégico. A Adriana é a coordenadora adjunta. E eu sou o que fica provocando todo mundo, né, Regina? Eu que apanho. Quero agradecer a presença do Comitê Nacional da Qualidade da ABS, em nome da nossa coordenadora geral, Ana Malator, a presença do Josivan, secretário-geral da ABS, e também do Comitê Nacional, Carlos Schalf, que nos auxilia aí no Jornada da Excelência. Agradecer a toda a diretoria executiva da Sanasa, pelo apoio, pela confiança e pela participação. Acho que fechar o ano com chave de ouro é importante por tudo que a gente vem trabalhando. Principalmente do ponto de vista, se nós considerarmos o ano passado a nossa participação do prêmio, que de 500 pontos nós tivemos 285 pontos atingidos. E aí nós ficamos todos frustrados, principalmente a equipe da gerência da qualidade. E aí eu coloquei o desafio da gente buscar esse prêmio esse ano. Então, quero agradecer a toda a equipe da qualidade que acreditou na minha loucura da gente ir atrás desse prêmio, que esse prêmio é para a Sanasa. Ele não tem um nome escrito nele. Entendam que isso é um reflexo de toda a mudança que a gente vem sentindo na Sanasa, do ponto de vista de atividade, de cultura, de processos, em alguns cantos mais avançados, em outros um pouco menos, mas a ideia é que a gente continue nesse caminhar sem parar. Isso faz com que o nome da Sanasa seja elevado cada vez mais e a gente tenha condições de disputar prêmios como esse. O troféu é só uma lembrança que vai ficar na prateleira. O importante é a mudança que vem embarcada junto com ele. Então, uma salva de palmas para toda a Sanasa. Nós estamos esperando o presidente, ele já está descendo, para que a gente possa dar início, então, à assinatura simbólica do caderno de planejamento. Então, o que a gente vai estar assinando hoje aqui? O que a Adriana apresentou,
que são todas as ações estratégicas que a gente discutiu, cada uma na sua gerência, né, as 30 gerências, que depois passou por um filtro, por uma lapidação, para a gente, a partir daqui agora, lançar um compromisso maior, que é trazer os 30 gerentes nesse espaço aqui, para que cada um apresente aquilo que está fazendo, as suas metas, o atingimento delas, por que não conseguiu chegar, o que está sendo pensado de ação preventiva, corretiva, como que ele espera o impacto, né, nessa forma de ação de processos, com entradas, ações e saídas. Então hoje é uma assinatura simbólica e esse documento ele fecha também com Jornada da Excelência, né, que a gente começou com um plano de ação estratégico, um plano de melhoria de gestão, com uma ação direta aí que foi dar fundamentos para que o caderno de planejamento pudesse ser finalizado. Não é fácil, né, Adriana, Regina, porque são muitas ações e aí muitas vezes você acaba tirando ações da gerência, que são ações importantes, mas o que a gente quis deixar claro é que as ações que estão aqui são as ações que têm impacto direto no planejamento estratégico dessa NASA. As gerências têm muito mais ações do que as que estão ali listadas, mas essas impactam diretamente os indicadores. Tá? Regina? Não é isso, eu acho que essas revisões todas, elas foram dadas, foram focadas nas ações estratégicas, com a maturidade mesmo das equipes, de conseguir enxergar o que é estratégico, entender o que é atividade, e isso não tira importância da área. Adriana? Bom, eu já falei, mas o que eu acho importante é a participação. Eu acho que todos participaram muito. Essa reunião que nós vamos ter, eu falo que é sempre reunião que a gente tem que ser de levar e trazer de volta, né? A gente precisa dessas lições, isso é importante a gente colocar, mas essa reunião de que todos vão apresentar a sua gerência, as suas metas, é a forma da gente integrar mais, porque uma gerência não trabalha isoladamente da outra. Então a gente precisa de todos estarem trabalhando unidos. Então precisamos muito desse comprometimento e desse trabalho mesmo. Vamos em frente, porque é mais uma etapa. Obrigado, Adriana.